Alô, galera do Ligados na Rede. Olha, Flamengo humilhado no Maracanã. Yuri Malvadão faz 3 no Flamengo. Rodada com 5 expulsões do Campeonato Brasileiro. E a arbitragem continua sendo aí um dos pontos fracos dessa rodada do Brasileirão. E Gabi prejudica o time com expulsão. Essas e outras só aqui no Ligados na Rede. Olha, o Flamengo foi humilhado no estádio Jornalista Mário Filho. 4-0 para o Internacional, com direito a 3 gols do Yuri Alberto, um aos 19, um aos 41 e um aos 70 minutos do segundo tempo, e um também do Tyson aos 63. O Rodolfo Rodrigues, pelo Twitter, levantou aí que essa foi a terceira maior goleada do Flamengo em Campeonato Brasileiro como visitante. A primeira foi para o Botafogo por 6-0 lá em 1972, depois contra o São Paulo em 2005, 6-1, e agora contra o Internacional 4-0 em pleno Maracanã. Ainda bem que não tinha torcida para que nós pudéssemos assistir a esse show do Yuri Alberto. E esta foi a derrota, a primeira derrota como técnico do Flamengo do Renato Gaúcho. Perdeu a invencibilidade logo para o maior rival lá no Sul. Ele que não perdia enquanto era técnico do Grêmio para o Internacional, veio perder logo no Flamengo. O Gabi ironizou a arbitragem e foi expulso, saiu reclamando, enfim, prejudicou ainda mais o time, que após ele sair, o time tomou o 4º gol, já estava abatido, né? Olha, atuações muito ruins, mas muito ruins mesmo, do próprio Gabi, do Diego Alves, que tomou aí os 4 gols de forma, no meu entender, que poderia ter sido ali pelo menos lutado contra 1 ou 2 daqueles gols. Dos zagueiros, Gustavo Henrique e Léo Pereira não foram bons, mas por conta também da falta ali de criatividade tanto do Diego quanto do Arão, que estava perdido em campo. Enfim, um dia catastrófico para o Flamengo, que perdeu a chance de encostar no G4. O Palmeiras perdeu ontem, o Flamengo poderia aí se aproximar ainda mais da segunda posição. Não foi o que aconteceu, o Flamengo foi goleado no Maracanã. Muitos falavam aí que seria mais uma goleada do Flamengo contra o Internacional. O Internacional veio e fez esse placar elástico que nem eles mesmos acreditavam, né? O Flamengo teve ali mais chutes a gol, mas enfim, conseguiu derrotar o Flamengo em pleno Maracanã. E com isso aí, o Renato Gaúcho teve que responder a algumas questões. Falou que o Flamengo uma hora ia perder, mas não precisava também ser de 4-0. Aquele Grêmio que perdeu em 2001, enquanto o técnico do Flamengo era o Jorge Jesus, e o do Grêmio era o Renato Gaúcho, um time que tomava gol atrás de gol, apático em campo, não conseguia nem reagir. Foi o que aconteceu hoje com o Flamengo, que, por falar em Libertadores, pega quarta-feira agora o Olímpia lá no Paraguai, e o Rodrigo Caio já está fora. Eu acho que o Renato Gaúcho vai ter que modificar a postura do time primeiramente, e depois ali talvez alguns jogadores que já estejam aí acomodados com a posição de titular do Flamengo. Com isso, o Flamengo precisa aí de contratações, precisa ir ao mercado. Falta ali um goleiro, está em boa atuação, apesar de passar uma certa segurança, precisa de um goleiro, um meia urgente, né? Se o De Arrascaeta sair, ele pode improvisar o Diego, mas o Flamengo não tem um meia que substitua o De Arrascaeta. Um cabeça de área que seja ou um pouco mais marcador ou um pouco mais ali parecido com o Arão, né? Porque o Thiago Maia, após o retorno da cirurgia, também não tem atuado ali de forma, pelo menos neste momento, de forma agradável. E um zagueiro, quem sabe o David Luiz integrar esse elenco do Flamengo. Acho que ele levaria ali uma qualidade maior, tanto o Gustavo Henrique quanto o Léo Pereira, já que o Rodrigo Caio está sempre ali meu amigo, né? Que derrota aí gigantesca
do Flamengo para o Inter no Maracanã. Rodada do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aí a alguns resultados. América Mineiro ganhou do Fluminense em casa 1-0. O Juventude perdeu de virada para o Galo, para o Atlético Mineiro, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O clássico paulista entre Santos e Corinthians ficou no 0-0. Muita polêmica aí de arbitragem também nesse jogo. O Ceará empatou com o Atlético Goianiense também por 0-0. O Flamengo, conforme falamos, perdeu de 4 para o Internacional em pleno Maracanã. E pela Série B, vitória aí do Botafogo, Ponte Preta, por 2-0 no Engenhão. E o Londrina perdeu para o CRB por 2-0. O CRB que subiu muito lá na tabela do Campeonato Brasileiro pela Série B. Uma vitória muito boa aí do CRB. Pela Série A, o Atlético Mineiro, conforme falamos, venceu, chegou a 34 pontos, deixou o Palmeiras com 32, Fortaleza foi a 30, deixando aí o BRB Bragantino com 28, o Flamengo continuou com 24 pontos, mas em 13 jogos, 2 jogos a menos, podendo aí chegar também a 30 pontos, caso se recupere e ganhe essas 2 partidas aí que estão atrasadas. O Atlético Paranaense ficou com 23, o Ceará foi a 23, o Santos foi a 20, assim como o Atlético Goianiense também tem 20 pontos. O 10º é o Bahia com 18, o Inter com essa vitória foi a 11º colocado com 18 pontos. Corinthians também foi a 18, Fluminense ficou com 17, o ficou com 16 com a derrota para o Galo. O Sport tem 15, o São Paulo saiu da zona de rebaixamento e tem 15 pontos. A América Mineiro com a vitória contra o Fluminense é o 17º, está na zona de rebaixamento, mas já ali com 14 pontos, brigando ali mais para sair do que para ficar. Cuiabá ficou com 14 pontos. Grêmio e Chapecoense jogam nessa segunda-feira. Aí o jogo dos desesperados. O Grêmio é o 19º, Chapecoense é o 20º. O Grêmio tem 7, Chapecoense tem 4 pontos, mas o Grêmio tem aí 3 rodadas a menos que os demais no Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro pela Série B. Jogos encerrados. Aí o Cruzeiro com a vitória ontem na estreia aí do Lucha. O Náutico líder surpreendeu também, perdendo de 4-0, né? Também nos aflitos. O Flamengo perdeu hoje de 4-0, não é o líder evidentemente, mas perdeu, é um elenco muito forte, assim como o Náutico perdeu lá por 4-0 pelo Confiança, hein? Então não foi uma derrota qualquer. O Vasco ganhou ontem fora de casa, subiu também na tabela. E conforme falamos, hoje Botafogo e CRB ganharam seus jogos. A tabela da Série B do campeonato tem Náutico com 30, assim como o Curitiba também 30. CRB foi a 28, Goiás 27. Esses 4 fecham aí o G4 que vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Avaí tem o 5º com 27, tá ali coladinho. Sampaio Corrêa tem 26, Guarani 26. Aí vem o grupo do 25. Os cariocas, né? Botafogo e Vasco tem 25 pontos. Botafogo tem o melhor saldo, está à frente. O Brusque tem 24, Operário 24, CSA 19, Remo 19, Vila Nova tem 18 pontos, Cruzeiro foi a 16 pontos, ainda está longe ali do G4 para brigar pelo menos, mas conforme o Lucha falou, tirou lá da zona da confusão, né, Lucha? O Confiança foi a 13 pontos, saiu da zona de rebaixamento. Vitória ficou com 13, Ponte Preta também 13, Londrina 13, Brasil de Pelotas é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Tá lá embaixo e isso já preocupa aí com possível rebaixamento da equipe, não é? E o que falar do jogo do Flamengo? Voltando lá, primeiro os gols, né? 3 do Yuri Alberto, 1 do Tyson. A escalação do Flamengo, ela foi, evidentemente, o Renato escalou com o que tinha de melhor: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Paulo Gabigol. Tomou um amarelo, reclamou, bateu palma, foi expulso, né? Aí, muitos acham que não era para expulsão, mas para que bater palma? Não é uma plateia, é um jogo de futebol, né, Gabigol? Vamos nos concentrar aí na partida. O Gabigol estava muito perdido aí nesta partida. O Diego também tomou um cartão amarelo, né? E essa expulsão o Flamengo. O Aguirre montou bem o time, né? O uruguaio,
conseguiu lá neutralizar o time do Flamengo. O meio-campo do Flamengo jogou muito mal, conforme falamos, não é? Posse de bola, 64% para o Flamengo, apenas 36% para o Internacional. O Internacional não foi um time que prendeu muito a bola, né? O Inter apenas jogava em velocidade e chutava para o gol e fazia os golzinhos saindo. Finalizações, 7 para o Flamengo, 6 para o Inter, bem equilibrado. Chutes para fora, 4-3. Faltas, 15 cobrou o Flamengo, 9 cobrou o Internacional. Foi um jogo de poucas faltas, né? Escanteios, 7-2 para o Flamengo, impedimentos 1 apenas do Flamengo. Arremesso lateral muito mais do Flamengo do que do Inter, 24-10. Defesas do goleiro, o Diego Alves apenas uma defesa. Diego Alves atuou muito mal. E o goleiro do Inter teve aí ou muito mais defesa, teve 7 grandes defesas, principalmente no primeiro tempo. O goleiro do Inter foi muito melhor que o Diego Alves. Diego Alves tem crédito para a torcida do Flamengo, mas atuou muito ruim. O Flamengo precisa de um goleiro urgente, pelo menos para a reserva, né? Tiro de meta 5-9, faltas conforme falamos 9-15 para o Inter. Estes foram aí as estatísticas, né? E o juiz Paulo Roberto Alves Júnior, o árbitro, muito mal na partida, né? Eu acho que ele não comprometeu esse resultado do Internacional por 4-0, apesar do Renato ter falado em coletiva que viu falta tanto no Bruno Henrique quanto no Diego, e ele não marcou, e o Internacional conseguiu marcar ali 2 gols. Mas eu acredito que o Inter montou um esquema de jogo no seu padrão de jogo, né? E conseguiu neutralizar ali as frentes do Flamengo, e nos contra-ataques ali na bola lançada sempre saía gol. Então foi o dia do Inter, não foi o dia do Flamengo. O Flamengo precisa melhorar muito. E o que eu falei no início, na abertura, tivemos muitos cartões vermelhos, né, nesta partida, nesta rodada, no jogo do São Paulo. Ontem nós tivemos cartão vermelho, tivemos também cartões vermelhos, muitos cartões vermelhos nesta rodada. Os árbitros estão sendo muito rígidos, né? E isso tem atrapalhado o espetáculo. Se fosse um jogo com a torcida, essa expulsão do Gabigol acho que teria muito mais eco, não é? Estraga o espetáculo. O árbitro tem que saber dominar a partida, não é? Não apenas nos cartões. Ele tem que ter autoridade no que fala, não é? E como o Renato falou em coletiva, é fácil para o árbitro, né? Porque ele chega, erra dentro de campo e vai para casa. Isso aí eu tô de acordo com o Renato Gaúcho. Os técnicos, os jogadores não. Eles erram e tem que se explicar lá numa coletiva. Seria muito interessante se o árbitro também pudesse aí conceder entrevistas para falar dos seus erros e, evidentemente, dos seus acertos. Galera, gente boa, ó. Você que nos visita aqui e não é inscrito, te convido a se inscrever nesse botãozinho vermelho, notificações, e também deixar aquele like. Isso vai nos contribuir e ajudar e muito aqui no crescimento no YouTube. Eu conto com você, conto com a sua presença, beleza? Uma semana maravilhosa para todos nós, com muita paz, com muito amor, com muito sucesso, que nós possamos aí correr atrás dos nossos sonhos, né? Porque esse é o objetivo, galera. Tudo que vem fácil, vai fácil. A gente tem que gostar do que é difícil, que aí a conquista nós demos muito mais valor. Beleza pura? Conto com vocês aqui na próxima. Um beijão para as meninas, um abraço na rapaziada aí. Vamos à luta, galera! Fui!